E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yungas Cast, ou melhor, o último episódio da temporada. E hoje o host de vocês está um pouquinho diferente. Eu sou a Marina, head de marketing da Yungas, e ao meu lado, Guilherme Reit, CEO e cofundador da Yungas. E hoje a gente está aqui para receber um convidado super especial que acompanha a nossa jornada há bastante tempo e que também tem uma trajetória muito interessante dentro do mundo do empreendedorismo, da tecnologia, da inteligência artificial ao longo dos últimos 15 anos. João Bernard, fundador da Atma, foi CIO da Estônia até 2024 e também fundador da Kayordic, empresa que ajudou a transformar o uso de dados e personalização no e-commerce brasileiro. João, seja bem-vindo, é muito bom te receber aqui para a gente conseguir bater esse papo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Enfim, ansioso para a gente começar a conversar. Boa. Johnny, já vou chamando pelo apelido aqui, né, pra já dar uma É. descontraída. Mas, cara, acho que seria legal a gente começar contando um pouquinho da história. Então, conheço o João aí de longa data, né? É um mentor aí já. A gente, Boa. quando na primeira jornada, na época do achado, se espelhava muito. A Caord, que sempre foi uma grande referência aqui na região. E queria que tu contasse um pouquinho para quem não conhece ainda a história da Caordic, depois o que aconteceu dali para frente. Perfeito. Vamos contar aí. A Kaordic, ela é uma empresa que eu acabei fundando lá em 2010 e ela foi oriunda de um mestrado. Então, é uma história interessante. Começa dentro da universidade. Eu estava fazendo meu mestrado na área de Data Mining, Machine Learning, que, digamos assim, é o dinossauro da AI, né? Então, o meu orientador era o professor Guilherme Bittencourt, que foi o primeiro cara que escreveu um livro de AI em português no Brasil. Então ele foi o meu Legal. professor e o tema da minha dissertação ali de mestrado foi fazer um sistema de recomendação de filmes dentro do contexto do concurso do Netflix. Né? A Netflix não estava no Brasil ainda, ela é coisa antiga, né? Ainda era Blu-ray e CD que eles mandavam por correio lá nos Estados Unidos, mas lá eles pegaram e fizeram um concurso para tentar melhorar os sistemas de recomendação de filmes, que era o seguinte, eles tinham uma etapa de qualificação de times, e quem conseguisse se qualificar, recebia os dados reais de pessoas que tinham dado avaliações reais para filmes, né? Só que nesse universo de pessoas e filmes, tinha, sei lá, acho que 3 milhões de avaliações reais que tinham sido apagadas. E o trabalho desses times era descobrir qual era a avaliação daquelas pessoas para aqueles filmes, que no final do dia é um sistema de recomendação de filme, né? E isso foi o tema da minha dissertação, do meu mestrado. Então eu fiz o meu mestrado, logo que eu defendi esse mestrado, eu pensei que, putz, por trás daquela tecnologia ou daquele algoritmo, naquele momento ainda não era uma tecnologia, mas simplesmente um algoritmo, estavam todas aquelas funcionalidades que a gente via na Amazon naquela época, né? Uhum. Então, na Amazon, quando você começava a navegar, tinha aquelas questões, quem viu isso também viu aquilo, quem viu isso acabou comprando aquilo, compre isso junto com aquilo, e, e nenhum e-commerce brasileiro tinha esse tipo de funcionalidade. E uma coisa que era interessante naquele momento era que, usando esse tipo de tecnologia, era possível mostrar telas diferentes para 10 pessoas diferentes, né, que estariam do outro lado ali da Amazon, com exatamente os tipos de produto que elas gostariam mais. Então, por exemplo, você, Raid, você gosta de tênis. Então, você estaria entrando lá e aparecer produtos de tênis, eu gosto mais de, sei lá, futebol. Iam aparecer coisas de futebol para mim, então os produtos iam se adaptar ao gosto de quem está do outro lado. E, consequentemente, isso deveria aumentar a taxa de conversão daquele e-commerce, que no caso a principal métrica, né, de eficácia de um e-commerce é de cada 100 pessoas, quantas compram. Essa é a taxa de conversão, né? E aí, naquele momento, quando eu terminei meu mestrado, defendi meu mestrado, eu falei assim, putz, será que eu não consigo fazer um produto que eu consiga integrar junto aos e-commerces nacionais e transformar aquelas telas estáticas em telas dinâmicas, né? E aí, consequentemente, aumentar a taxa de conversão? E esse foi a tese aí do surgimento da Chaotic. A gente acabou começando a companhia ali em 2010, e de fato a gente fez o produto, colocamos no ar, tivemos a sorte ali de conseguir que a Saraiva, que era na época um dos 5 maiores e-commerces do Brasil e com o maior número de SKUs, né, com o maior número de produtos, que isso era muito importante para você ter um sistema que nem esse, que traz, né, novidades e muda o tipo de oferta em tempo real para as pessoas, e a gente aumentou a taxa de conversão brutalmente.
40% a mais de taxa de conversão. E aquilo foi um impacto gigantesco no negócio. Naquela época, a Saraiva já faturava próximo de 700 milhões anos só no e-com. Então já era um business grande, né? Tinha muito Blu-ray na época, olha que uma coisa antiga. Blu-ray, vendia CD, enfim. A gente começou na categoria, obviamente, de filmes, mas depois a gente expandiu rapidamente para todas as categorias. Tinha livros também, Tinha livros, né? Que era a principal categoria deles. E logo na sequência a gente acabou saindo na Exame e aí foi gerar pedido. Aí entrou a Cenova, que era Casa Bahia, Extra Ponto Frio. E aí a gente teve, sei lá, dos 100 maiores e-commerces do Brasil, com certeza 80 eram nossos clientes. A gente estava com, sei lá, 70% de todos os pedidos do e-commerce dentro do nosso banco de dados. Então foi algo muito rápido. Enfim, aí com o tempo a gente criou outros produtos de busca, produtos de mídia também, tudo numa ótica de fazer busca personalizada, mídia personalizada. E aí até que chega 2014, 2015 ali, e o dólar, a gente tinha muito gasto em dólar, porque tudo funcionava em cloud, a gente tinha toda a nossa cloud lá fora, com gasto em dólar, a gente também tinha muita gente da companhia era de fora, né? Então a gente tinha, sei lá, 15, 18% do time era gringo. E então acabava dolarizando também muito do que a gente tinha de gasto, estava de alguma maneira dolarizado. Aí o dólar, não sei se o pessoal lembra, mas de 2014 para 2015 subiu bastante, a gente acabou perdendo alguns grandes clientes, a gente tinha uma concentração em alguns clientes que a gente acabou perdendo, acabou que no final do dia eu tentei fazer uma parceria com a Lynx, e a única forma de fazer a parceria era casando com eles, mas foi ótimo. Que bom que a gente casou. Acabei vendendo a companhia naquele momento. E foi um período que, em geral, o período de earnout não é um período legal, mas eu posso dizer que o meu foi super legal, foi super divertido. Eu acabei ficando com um grupo pequeno, construindo novos produtos, e a gente fez um produto novo que não existia no mercado, que era o MS, o Order Management System. Foi um produto que deu muito certo também, vendemos para Hering, Centauro, Boticário, enfim. Foi um produto que no início nós estávamos em 4 pessoas, 2 anos depois a gente estava com 150 pessoas nesse time. Caraca. Então foi muito legal. E um produto que trouxe uma ótica um pouco diferente para o varejo, em viabilizar a omnicanalidade de uma maneira que até então no varejo nacional não tinha sido realidade, né? Então esse período de earnout foi realmente bem legal, foi super bacana, viabilizou inclusive o earnout nosso. Não, e eu lembro, João, dessa época, porque hoje, assim, a gente está vivendo esse boom de inteligência artificial, e eu lembro que naquela época isso era o começo de tudo, né? Então, assim, pensar que conseguiria entrar no e-commerce e ter uma recomendação personalizada era uma coisa muito fora da casinha, né? Pensar que o e-commerce olhou para ti, ele sabe quem tu é, e ele fala assim, cara, eu vou te recomendar isso aqui porque eu conheço o teu histórico. Então, tipo, falar isso hoje pode parecer algo óbvio, mas na época era totalmente disruptivo, né? E é interessante pensar que isso seria absolutamente impossível de ser feito se algumas tecnologias, alguns meses antes da gente começar a companhia, não tivessem sido criadas. Então, uma delas é cloud. Uhum. Fazer o tipo de computação que a gente fazia é muito diferente de fazer um sistema. Então, a gente precisava manipular dados, uma quantidade enorme de dados, que seria muito difícil ter essa capacidade computacional se não existisse o cloud computing, né? Legal. A outra coisa é que a forma que a gente construiu e fez o desenho da arquitetura do nosso sistema, a gente tinha 7 milhões de requisições por minuto. Loucura. Então, assim, eu precisava operar ao mesmo tempo com Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Netshoes, Boticário, Centauro, todos esses caras ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir ter esse poder computacional, seria muito difícil eu criar a minha própria infraestrutura. Eu ia ter que ter uma dinâmica de fundraising muito diferente do que foi por conta de cloud computing, né? Uhum. Então, esse é interessante pensar que não existiria a Chaotic se 6 meses, tipo, se lá em 2000, se não me engano, 2008, começou a AWS. Eu já estava no Netflix Prize em 2008, então a gente já usou Começo de tudo. no começo de tudo, um pouquinho antes da Chaotic. 2008 foi quando eu defendi. 2009 já existia a Chaotic, mas não existia de uma maneira meio ainda pré-operacional, né? Mas já é com cloud computing, né?
Então, Aí 2010 começa de verdade a companhia. 2010 eu diria que foi quando a gente já estava numa sala nossa, já colocando o sistema no ar e funcionando operacionalmente mesmo. Ô, João, e depois da saída da Lynx, como que foi o processo, assim? Os próximos passos? Que aí eu lembro que naquela época tu parou um tempo, mas depois começou a participar de alguns conselhos, né? Me Isso, corrija se eu estiver eu errado. fiquei 1 ano e meio viajando com a minha família. Coisa boa. Foi legal. E depois que a gente decidiu que a gente não queria mais viajar, eu comecei a entrar em alguns conselhos, né? Em geral eram ou clientes, então em geral varejos, né? Uhum. Alguns de capital aberto, outros não, e algumas empresas de tecnologia, né? E aí foi um período interessante de entender essa dinâmica de empresas grandes, algumas abertas, e o papel do conselho, muitas vezes os fundadores, o fundo, que pode estar com maior participação, com controle da companhia ou não, e a importância também dos conselheiros independentes, né? E o papel que eles precisam fazer nessas companhias, né? Então foi bem legal. Cheguei a atuar, ter, sei lá, 11 conselhos em paralelo. Caraca. E aí acabou que eu comecei a sair um pouco. Teve uma dinâmica que eu acabei me envolvendo um pouco mais em pós-pandemia ali em 2021, que foi uma startup que estava trabalhando com conversational commerce. Uhum. E conversational commerce eu tinha interesse sobre 2 aspectos. Um, que eu estava no conselho do Hortifruti Natural da Terra, que era varejo de supermercado, né? Grocery. E eu vi ali, pós-pandemia, o quanto que o canal conversacional de WhatsApp foi importante para o negócio, né? Então, na época, o Hortifruti Natural da Terra tinha menos de 1% das vendas no canal digital, e de repente, do nada, estava fazendo ali no auge, ali logo depois do lockdown, sei lá, 100%, né, das vendas no canal digital, e depois acomodou em percentuais bem altos, né, dos canais digitais. Então eu estava no Hortifruti Natural da Terra, e daí no início de 2021, ou final de 2020, agora eu não lembro, aparece essa startup americana que queria entrar no Brasil. Tinha investimento do Eduardo Saverin, então trabalhando com uma perspectiva social, e tinha sido a primeira startup no mundo a receber a API da Meta, né, de acesso à API Business Partner para conseguir fazer deep applications debaixo do WhatsApp, né? Cara, aquilo ali me pareceu interessante. E aí a gente acabou combinando de eu fazer o Country Launch, né? O que era o Country Launch? Eu ia ajudar eles a abrirem a operação no Brasil, contratar o Country Manager e ajudar a formar o time inicialmente, né? Aí em 3 meses eu achei lá o Country Manager, só que daí o CEO, que é um cara que virou meu irmão, assim, eu adoro ele, que é o Javier, ele é da Guatemala, cara ele até se mudou, veio morar lá na Lagoa, do meu lado, ele ficou lá morando uns 6, 7 meses, logo depois, ali em 2021. Porque estava tudo remoto, né? E ele queria ter uma ênfase na abertura do Brasil, então ele acabou fazendo esse Country Launch junto comigo aqui no Brasil. E o Javier gostou tanto do Country Manager que transformou o cara em COO. Aí eu tive que ir atrás de um outro cara. No final do dia, eu acabei ficando 1 ano ajudando eles lá até chegar o segundo Country Manager e ajudar o cara a fazer o handover. Cheguei a formar um time ali de, não lembro, acho que até umas 30 pessoas, acho que eu tava ali ajudando a formar o time. Foi bem legal. Experiência bacana, diferente ali, o pessoal guatemalteco, cerimônia do cacau, que ninguém falava cerimônia do cacau na época, a gente já tava fazendo cerimônia do cacau aqui. Foi bem legal. Mas o mais importante é entender algo que, para mim, do ponto de vista evolutivo, na perspectiva do varejo, da evolução do varejo, fazia muito sentido, que era o aspecto conversacional. Se você for parar, a gente pode voltar depois um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de AI, porque naquela época ainda não existia ainda Generative AI. Existia de uma maneira não tão explícita para todo mundo, né? Tava nos labs ainda, mas 2021 ainda não tinha dado o boom do ChatGPT, nada. Mas para mim sempre foi uma coisa muito natural que todo o funil, né, do varejo online, de homepage, página de departamento, página de detalhe de produto, carrinho, isso é uma maneira que foi criada para você conseguir facilmente fazer uma compra sozinho,
mas que é bem menos natural do que uma conversa, né? E a gente tem milhares de anos aí de vendas do vendedor lá e o cara do outro lado e aquela conversação para conseguir efetivar uma venda, né? E a partir do momento que fosse possível escalar o conversacional de uma maneira automática, e naquele momento em 2021 ainda eram workflows determinísticos, workflows ainda que você precisava desenhar deterministicamente e tal, e que de certa maneira eram muito limitados na interpretação do que o cara escrevia, mas aquele feeling é assim, puta, esse conversation é um negócio que eu quero tá próximo, funciona se você tem alguém do outro lado. Uhum. Eu vi como principalmente no varejo de alta frequência, né? Que é o mercado, como é importante você ter a parte conversacional. Então foi algo que eu quis me aproximar e foi uma experiência incrível, não só de conhecer pessoas, enfim, foi muito bacana, né? Então todo esse período. Então eu estava aí nos conselhos e na Yalo, que é essa startup que eu sou sócio até hoje, enfim. Só que daí no final de 2021, um desses advisories que eu estava fazendo acabou sendo a Stone, né? Então eu conheço o pessoal lá da Stone antes de existir a Stone, a gente operava no mesmo mercado e tal, e aí teve um determinado momento que a galera lá me chama e pergunta se eu posso dar uma ajuda lá com as coisas, eu vou lá, começo a me envolver, e a Stone é muito, muito maneiro, né? Tipo, cultura, tudo, né? E aí chega um determinado momento que quando eu vejo, eu já estou envolvido, eu já estava na reunião de planejamento estratégico no final de 2021, final de 2021. E aí quando foi fevereiro, eu acabei entrando como CIO da companhia. Peguei produto, engenharia e segurança da informação. E foi uma experiência super legal, né? Sobre todos os aspectos, né? Escala, a pujança do negócio, conhecer uma cultura de dentro, uma cultura que eu já admirava, mas lá de dentro. E foi um trabalho muito, uma missão de colocar uma... Porque a Stone é uma empresa muito grande, de muito sucesso, mas naquele momento a cultura de engenharia ainda era incipiente, né? Então, a empresa sabia e precisava ser uma empresa mais de tecnologia naquele momento, né? E foi a missão que foi dada, e eu acho que a gente fez um trabalho de reestruturar toda a área de produto e engenharia, trazer lideranças mais sêniores, dar espaço para os talentos que já estavam lá, e tinha muito talento que poderia ter sido dado mais espaço até então, e a gente deu espaço, e vários deles estão hoje voando lá dentro. Então, muito do trabalho lá na Stone foi organizar isso, criar essa estrutura, colocar processo, e inovar também, né? Eu acho que tem um aspecto de inovação que é importante. Então, assim que surgiu a questão de AI, nós separamos um time só para fazer isso, separado até para não... Porque coisa muito nova, empresa muito grande, tem que cuidar, porque não é na Stone, em qualquer lugar. Se você cria no meio daquela outra coisa, pode rapidamente ser abafado. Então, a gente tomou um cuidado de criar um time bastante afastado, bastante protegido, e só mostrar o resultado desse time quando esse resultado já fosse relevante. Um laboratório mesmo. Um Labs, foi aqui em Floripa, a galera da Caordic, então foi bem legal, acho que o trabalho que está gerando muito resultado, e enfim, e aí depois que passou esse período de estruturação, acabei saindo, mais pro final ali de 2024, e aí depois eu tinha aí um período que eu tava em garden leave, e agora eu tô voltando para alguns conselhos novamente. Não, legal. História aí, e assim, o João acabou não contando, mas a Caord... não, contou, claro que contou, que fez essa transição para Lynx, e a Lynx é uma empresa que foi comprada pela Stone, né? Então... Isso, a Caord foi vendida para a Lynx, e depois a Stone comprou a Lynx. Até nesse momento que eu me aproximei da Stone, foi um pouco a ver com isso, né? Como eles estavam absorvendo a Lynx, eles queriam um pouco da minha ajuda. Ah, legal. Então, uma coisa tem a ver com a outra, né? Ah, legal. Apesar de que, quando eu entrei, eu acabei não me envolvendo diretamente com a Lynx, só indiretamente. Porque a gente viu que, enfim, naquele momento tinha coisas que a gente julgou mais importantes a serem feitas do lado que a gente chamava da plataforma financeira, né? Tudo que era Stone, dos produtos Stone, de payments, banking, crédito, ficava no que a gente chamava de plataforma financeira. E a plataforma de software, que era ERP, PDV, era a parte da Lynx.
Então, essas duas plataformas, elas ficaram em grande parte segregadas do ponto de vista de gestão, né? Claro, tinha uma outra coisa que a gente acabava se envolvendo, mas não tinha uma gestão direta comigo. Não, legal. Ô, João, e trazendo um pouco assim essa experiência com conselho e também não só com conselho, toda essa relação, a tua jornada eh, sempre foi muito próxima do varejo, né? Eu lembro até que quando a gente estava começando lá atrás a primeira jornada, a gente estava começando a entrar no varejo, o João sempre dizia, não, mas teu produto consegue vender para a indústria, cara, vai para a indústria, não sei o que, tal, né? Sempre que a questão essa questão de mercados, mas por outro lado sempre teve muito próximo do varejo, né? Como que tu enxerga hoje essa transformação do varejo, os desafios que eles têm de aderir a novas tecnologias? Porque é um negócio que o que a gente vem percebendo é que o mundo vai ficando cada vez mais rápido, né? As coisas vão mudando. Eu vejo que às vezes a gente chega num evento, sai do evento até mais confuso do que entra, dependendo da pessoa, porque é tanta coisa nova o tempo todo. O cara nem aplicou, às vezes, um negócio que hypou no final do ano passado e ele já está com o sentimento de que está atrasado, né? Como que tu vê, assim, o desafio desses grandes varejistas em conseguir fazer essa aplicação de inovações e como que tu Perfeito. consegue ajudar esses caras? O varejo, o varejo é um business que não é simples, né? Ele opera com uma quantidade de dinheiro e capital e fluxo que é complexo, ele precisa comprar bem, ele precisa é, comprar muito bem para poder vender bem, para conseguir ter a margem. Então, são operações que, em geral, não possuem margens muito grandes. Então, qualquer parte, qualquer área da companhia que não vai ser tocada de uma maneira super bem feita, pode gerar impactos que vão prejudicar a sua Desastrosos. margem e, consequentemente, tudo, né? E, assim, se você for ver as grandes redes varejistas, elas começam a crescer e surgir ali na década de 80, na década de 90 começa a crescer bastante, 90, ali nos anos 2000. E década de 90 anos 2000, a gente tem tecnologias bem mais antigas, né? Uhum. E muitas dessas tecnologias, elas persistem até hoje. E isso dificulta muito a evolução dos varejos. Claro, como o varejo precisou se modernizar, ele precisou aderir a novas tecnologias até por conta dos canais digitais, o consumidor começou a estar cada vez mais dentro dos canais digitais e, consequentemente, o varejo teve que estar lá, presente de alguma maneira, né? E ao estar no canal digital, ele necessariamente teve que se modernizar, né? Mas você tem uma infinidade de legados, seja no RP, seja no PDV, que ainda são muito antigos, né? Então eu vejo que muito do varejo ele já caminhou bastante em reduzir esse débito técnico, né? Uhum. Que acaba atrasando ele de N maneiras, mas que ainda não foi completamente resolvido. Então o varejo ainda tem seus desafios de sistemas legados que ele precisa resolver. Agora, a boa notícia é que hoje em dia, principalmente com AI, a AI generativa, né, é o domínio de linguagem, seja ela qual for, entre elas a linguagem computacional. Então você consegue hoje fazer sistemas que conseguem entender aquela linguagem, aquela tecnologia antiga e reescrever ela dentro de Uhum. padrões, arquitetura e engenharia de software bem mais modernas, né, com testes, enfim, que você consiga automatizar deploy. E com isso você consegue fazer com que o teu time seja muito mais produtivo e eliminar esse legado de uma maneira muito mais rápida. Então, eu estava te falando que hoje de manhã eu estava em reunião com algumas empresas grandes que têm legado, e eles estavam me contando o quanto que eles estão é, bullish, né? Eles estão com uma alta expectativa de acabar com o legado agora de uma maneira muito mais rápida por conta de AI, né? Legal. Então, esse eu acho que é um trend que vai cada vez mais acontecer. Tinha algumas empresas que tinham conseguido reduzir o legado, mas ainda tinham um núcleo lá que não queria nem mexer naquilo, que tinha muita regra de negócio difícil de você conseguir entender e tal, mas que aos poucos, agora com esse tipo de tecnologia, eles conseguem extrair aquelas regras de negócio, reescrever aquilo e eliminar por completo aquela coisa, né? Para não Uhum. ficar que nem o COBOL Sim, no sim, sistema sim. financeiro, que daí tem que ter uns 3 ou 4 caras lá que custam super caro para conseguir dar manutenção de um corezinho lá de COBOL que é complexo. Então essas Uhum. coisas eu acho que vão tender a desaparecer agora com o domínio de alguns sistemas de AI, né? Uma coisa que eu tenho visto, até tu tinha comentado antes ali, João, dessa questão das vendas digitais. Pô, hoje
a gente vê que tu pega um empreendedor assim do ramo de varejo, de franquias, né, pegar uma loja ali como o caso do Mauro, eles hoje têm uma participação de vendas representativa que acontece na abordagem proativa, né? Então, tipo assim, o cara tá lá trabalhando com CRM, que era uma coisa que no passado eh, a venda ela era muito mais passiva, né? Então a pessoa entrava na loja, no shopping para comprar. Hoje essas lojas estão oferecendo via WhatsApp produtos e dali sai muita venda, né? Então assim, como que tu acha que o varejo vai se adaptar para cada vez mais ter esse tipo de... Antigamente a gente falava muito do omnichannel pensando em e-commerce físico, né? Hoje parece que isso vai aumentando, né? Na China, por exemplo, o Zili, quando a gente fez uma conversa, ele falou que na China é muito forte essa venda que é pela... como é que chama? É pela rede Pela social, live, né? Pela live. aham. Tu já viu Sim, isso? sim, sim. Lá é fortíssimo, né? Live commerce, né? É. Acho que é o nome, né? Então, assim, como que o varejo consegue se adaptar a tantas coisas que vão surgindo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, assim. Porque o comportamento do consumidor muda, né? As pessoas estão comprando de cada 6 meses de uma maneira diferente. Tem novos canais, né? Tem uma forma diferente de você pesquisar. Então, se você for ver, é difícil hoje, principalmente as mulheres, né? Que a gente sempre... Você começa hoje a comprar alguma coisa, você começa a procurar digitalmente, Sim, com né? certeza. É. E aí, qual que é a melhor... Aonde que você tem que estar para você conquistar a venda o quanto antes no início da jornada do consumidor? Então, se você está no search, onde que as pessoas estão procurando? Onde que as pessoas estão discutindo? Né? Então, você tem que estar de alguma maneira presente e os seus canais têm que estar integrados de uma maneira fluida para que você não venda aquilo que você não tem, para que você consiga mostrar o preço adequado, para que você consiga fazer as campanhas de uma maneira inteligente. Então, acho que... Entregar rápido, né? E entregar rápido, que é super Que é complexo. outro desafio, porque eu Outro lembro que a desafio. gente, na época lá do início, que a gente viveu aquele e-commerce, na época da Cohort e do Achado, tu comprava um produto na B2W e tal, o cara para Florianópolis, que é uma capital que não é bem capital, né? Porque é muito pequena a cidade, mas eu lembro que era tipo assim, 10, 15 dias úteis. Sim. É o prazo que passava. Hoje, tu pega operações como o Mercado Livre, que tem Mesmo full dia. aqui, cara, te entrega no mesmo dia, é uma loucura, tipo, pensar isso, né? Então, assim, a evolução foi brutal, né, de uns anos pra cá. E aí, João, como que você vê a AI generativa auxiliando nesse processo, assim? Acho que uma analogia que é interessante de a gente pensar é... Vamos voltar, você não, mas o Raid sim, mas vamos voltar lá em 1989. Você já estava nascido? Já há 4 anos já. 4 anos. Tava começando os computadores pessoais, né? Então, assim, as pessoas no escritório, elas trabalhavam com papel, com aquelas máquinas de datilografar, com aquelas calculadoras ainda do lado. E o computador, naquele momento, inicialmente, talvez um cara mais tecnológico usava, mas era óbvio que era uma ferramenta, para nós hoje parece óbvio, mas que todo mundo poderia usar. Que todo mundo seria muito mais produtivo se usasse um computador. Mas naquele momento não, era mais a galera de tecnologia que usava. Lá, final da década de 80, início da década de 90. As aplicações ainda não estavam tão claras. Teve um editor de texto, teve uma planilha Excel, que era uma planilha que fazia cálculo, mas tudo aquilo ainda estava surgindo, estava se configurando, né? Hoje é inimaginável você pensar qualquer pessoa dentro de uma companhia, RH, num hospital, eu estava visitando um hospital, assim, a enfermeira, ela usa tudo, acontece no computador, ela tem que colocar lá a dinâmica dela toda no computador, dentro de um hospital. Então, praticamente qualquer função, em qualquer indústria hoje, as pessoas utilizam o computador, né? Mas se você voltar lá, início da década de 90, não era tão óbvio, né? E aí começa ali, após 1990, a inclusão digital, transformação digital. O que era todo aquele movimento? Era as pessoas entenderem que ao usar computador e as ferramentas associadas ao computador, você ganha em produtividade. Era isso. Eu acho que de maneira análoga nós precisamos entender o poder transformacional desses modelos pré-treinados de inteligência artificial que estão disponíveis. Você tem modelos que dominaram linguagem. Consequentemente, dominaram alguns conhecimentos, o reasoning em cima dessas linguagens. A partir do momento que você domina a linguagem, que tipo de trabalho, que tipo de função,
que tipo de processo pode ser repensado a partir do momento que você tem essa tecnologia, né? E aí, eu acho que qualquer companhia, e aí depois a gente vai entrar especificamente no varejo, tem que entender que todas as suas áreas precisam usar a AI generativa, né? E é quase análogo a pensar que, eu imagino que num horizonte breve, principalmente os early adopters, todo funcionário vai ter um time de pessoas, todo líder dentro de uma companhia vai ter um time de pessoas e um time de agentes que ele criou. E ele tem que gerir os agentes, tem que gerir as pessoas. Cada profissional dentro de uma companhia deveria estar pensando em como que eu consigo criar 1, 2 ou 3 agentes que vai fazer parte do meu trabalho. E vai ser cada vez mais fácil fazer esses agentes. E em várias... tem algumas empresas que eu já estou vendo isso acontecer, né? Então, tem empresas que todo o processo de marketing, criação de algumas peças que são usadas em mídia, são feitas por diferentes tipos de agentes. Alguns que criam um roteiro, outros que fazem um protótipo ali do que seria ou a imagem, ou um pequeno vídeo. Tem discussões entre agentes até chegar numa peça muito mais próxima de uma aprovação final, aí sim por humanos, entendeu? Então, assim, acho que o primeiro paradigma é entender que, de forma análoga a um computador, a AI generativa é uma ferramenta que vai aumentar a sua produtividade de qualquer pessoa, de qualquer área dentro da companhia. Isto posto, agora vamos pensar de forma mais pragmática a questão do varejo. O varejo, principalmente o varejo que escala, o varejo assim, que está acostumado a atender, inclusive, Heights, ele tem milhões de clientes. E uma coisa importante para todo varejista é que ele quer ter um NPS alto, ele quer atender bem o seu cliente, né? Encantar o seu cliente, né? Que nem a Renner sempre colocou, enfim. Hoje é possível você maximizar e escalar um atendimento encantador através de agentes, né? Então, o primeiro caso de uso que praticamente qualquer lugar começou a fazer com a AI generativa em vez de eu ter um monte de pessoa atendendo via chat ou por telefone, por que eu não coloco um agente que consiga atender melhor do que esse humano, né? E isso é possível, isso já está acontecendo. Você já tem sistemas hoje que atendem milhões, e aí, depende da sua capacidade computacional, atender muita gente com um CSAT, com uma avaliação melhor do que do humano. Não vai conseguir resolver 100% dos casos? Não vai, mas hoje taxas adequadas de deflection rate são acima de 70%. Né? Você consegue 70% alto, né? Dos atendimentos serem resolvidos pelos agentes, sem envolvimento humano nenhum. Né? E com alta avaliação positiva do atendimento. Né? Isso já é realidade, isso já está acontecendo não somente lá fora, mas aqui no Brasil já em escala. Então esse é o primeiro, e é um aspecto importante para o varejo, porque é uma das áreas operacionais que escalam com um aumento de clientes. Né? Então, é um custo variável que passa, eventualmente, a ser um custo menos variável, talvez, no futuro, até um custo fixo, Não digo fixo, mas menos variável do que é hoje. Né? Um outro aspecto importante é a venda em si. Esse aspecto que você falou de você ativamente vender, ou até mesmo ativamente fazer ele usar mais parte dos seus produtos, fazer o Customer Success de uma maneira mais efetiva, é possível hoje com agentes. Então, a partir do momento que você domina a parte de atendimento, o caminho natural é você pegar, claro, fora todos os agentes de áreas internas, BP, recursos humanos, como tirar dúvida de férias, esses negócios, tudo você pode criar agentes internos que pode ajudar. A parte também relacionada a jurídico, né? Então, o jurídico também, as empresas grandes têm centenas de processos e coisas que precisam estar resolvendo. Então, isso também é muito fácil de você conseguir resolver com agentes. Mas eu acho que um domínio interessante é quando você começa a ir para venda ou customer success, né? Um contato ativo com o teu cliente, ou vendendo mais, ou ajudando ele a usar o seu produto de uma maneira mais adequada. Isso também já está acontecendo, tá? Inclusive, você pode ver alguns que funcionam via escrito ou via voz, né? E aí volta para aquele aspecto que eu falei anteriormente do conversacional, né? É muito mais... a gente tem milhares de anos cognitivamente.
acostumado a vendas através de uma conversação, Uhum. né? Se você conseguir escalar a conversação num nível de qualidade, que é o que o agente Uhum. se propõe a fazer, você consegue eventualmente ter uma interface melhor do que foi esses últimos, 30 anos de desenvolvimento do funil de vendas dos e-cons e todos os seus canais associados, né? Uhum. E eu acho que barateando cada vez mais, até speech to text, que ainda é um pouco caro, esses negócios vão ficar mais baratos. Eu acho que a gente vai ter mais o aspecto conversacional, inclusive por voz, escalando de uma maneira bem adequada, tá? Não, legal, João. Eu acho que a analogia que tu trouxe sobre o uso do computador, né, substituindo o papel, eu vejo também, tu trouxe a questão do agente, mas eu vejo até as pessoas também utilizando no seu dia a dia, né, a inteligência artificial, seja para consultar, para tirar dúvida, para... Então, assim, eu acho que cada vez vai ser mais comum ou cada vez vai ser mais difícil de tu encontrar uma pessoa que passou um dia inteiro de trabalho e ele não mexeu com nada de IA, digamos assim. Vai ser cada vez mais parecido com essa ideia de uma pessoa chegar e trabalhar um dia inteiro sem mexer no celular ou computador. Hoje em dia é praticamente Perfeito. impossível. Possível. E talvez vai ser a mesma coisa com relação à IA, seja para consultar, seja algum tipo de uso da ferramenta, né? Então acho que essa analogia que tu trouxe, ela é muito boa não só para a gente, mas pensando assim também no uso, né? Então, assim como quando começou a internet, hoje o cara trabalhar sem internet. O que ele faz hoje sem internet? Talvez pouquíssimas Poucas coisas, coisas, né? exato. E talvez no futuro vai chegar um momento que o trabalho também vão ser poucas coisas que a gente faz sem o auxílio de ferramentas com IA, né? E agora só tem que tomar cuidado, porque tudo é muito novo, né? Então, em todas essas tecnologias estão amadurecendo. Vou dar um exemplo bem engraçado. Eu vou viajar no domingo e eu queria saber se eu podia viajar na mala de mão. Eu tava viajando fora do país, sabe? As regras mudam todas. Eu tava mês Aham. Uhum. passado, novembro, fora do país. Eu queria me lembrar se dava para viajar com uma garrafa de vinho na bagagem de mão. Eu, pô, pode, não pode? Acho que pode. Mas, cara, deixa eu vir aqui no chat GPT. Pode viajar com uma garrafa de vinho na mala de mão? Não, não pode. Blá, 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 sabe? E aí ele sempre responde com firmeza, Convicção. Toda certeza convicção. do mundo. Uhum. Falei, cara, eu acho que pode. Aí eu fui no Grok. No Grok eu fui no. Não, fui no Google mesmo, mas que tem a resposta Sim, já. sim. Pode Modo IA. viajar com as regras da ANAC? Sim, pode. E aí todas as. Ou seja, os dois respondendo com Ah, Uhum. 100% de certeza, um dizendo não, outro dizendo sim. E isso acontece direto, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que é importante também as pessoas entenderem as limitações, saber usar, e não saber que confiar cegamente, não né? confiar cegamente, pelo menos, claro, as coisas vão evoluir, as coisas mudam, mas no seu dia a dia do trabalho, aquilo que depende, a sua responsabilidade, não delegar. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho que as coisas vão se ajustar, né? Não é por conta disso que você não vai usar, pelo contrário, acho que você vai É, usar. comigo já aconteceu algumas vezes Pô, isso também. direto. Então, você tem que entender aquilo que nunca vai falhar. Por exemplo, nunca vai falhar você usar, independente de qual vai ser o modelo que você vai estar usando, Grok, Gemini, ou para ter ideias, para Uhum. gerar textos de poemas, ou alguma coisa que você quer escrever uma carta. Todas essas coisas onde você não tem o determinismo, não é uma coisa muito importante, e onde essa questão de criatividade, uma coisa, sempre vai te ajudar, né? Uhum. Agora, quando você precisa de precisão, que nem eu precisava saber se a ANAC permite ou não permite viajar com o vinho na bagagem de mão, né? Você vê o quanto que se eu ficasse ali e acreditasse 100% no chat GPT, fala, porra, não vou viajar com vinho. E dava pra Ô, viajar com João, vinho. e assim, a gente vive um momento bem perigoso em relação a esse assunto, porque assim, Saúde. saúde, Não, cara, cara, tem saúde. muito, assim, médico Demais. usando para laudar, para fazer coisas, Muito, e muito. isso, cara, às vezes essa turma não tem Não, noção e, dessa e- falta e de já tiveram precisão, né? impactos de morte, né, relacionados a isso, enfim, já tem um monte de processo. Claro, a questão só é que as pessoas não podem ver que, por conta de algumas falhas, assim, não, porra, Ninguém vai vamos usar. derrubar o chat É. GPT. Não, mas aos poucos, o próprio chat GPT está sendo podado internamente. Aham. Por exemplo, assim, se você for ver, existem algumas funções que há 6 meses, ou 7, ou 8 meses atrás no chat GPT ele estava muito melhor do que hoje. Você já vê que ele está sendo mais limitado em não dar tantas Porque tem que ter respostas. um controle, né? Aham. Então, e você precisa estar por dentro disso. E você precisa, por hora, sempre ter
second guess. Você faz uma pergunta, tá, eu recebi essa resposta, mas será que é isso mesmo? É. Até Então, pra você João, sentir o que funciona e o que não isso funciona. até eu acho que tem bastante relação também com aquela analogia que tu falou, tipo, no começo, os caras que estavam usando computador eram lá os caras mais técnicos e tal. Eu acho que tem um pouco isso. Hoje a gente ainda falta as pessoas evoluírem de como usar, de como tirar o melhor daquilo, o que não fazer, onde não usar. Então, acho que a gente está ainda no começo, né, do processo e vai chegar um determinado momento que tanto a ferramenta em si quanto as pessoas vão estar muito mais com conhecimento muito mais em dia de onde usar, onde não usar, para que serve, para que não serve. Porque com certeza não vai servir para tudo, mas por outro lado, com certeza vai servir para muita coisa que hoje ainda não é utilizada, digamos assim, né? Sim. Mas, assim, apesar dessa questão crítica que a gente fala de saúde, eu acredito que a saúde vai ser uma das principais beneficiárias dessas inovações tecnológicas, principalmente de Generative AI, no futuro muito breve. Porque, de uma forma ou de outra, você consegue treinar modelos mais específicos, né, Small Language Models, e isso a cada vez mais vai estar na mão das pessoas. E aí você vai chegar para conversar com um médico. Antes o médico era, porra, o detentor de toda a sabedoria e tal, e o paciente era aquele cara que Não sabia nada. não sabia nada. Cara, toda essa informação vai estar na mão do paciente. E ele vai chegar, muitas vezes, com um nível de update com todos os principais journals que o médico não teve condição de ler todos e que ele vai chegar na mão com aquilo de uma maneira super pronta, né? Existem já algumas iniciativas nos Estados Unidos, existe uma chamada Open Evidence que está fazendo isso e colocando na mão tanto dos médicos quanto de alguns pacientes toda a literatura médica com peer review, com as melhores literaturas médicas. E isso vai revolucionar a área da saúde em breve. Isso é super importante e eu acho que vai ser um benefício para toda a humanidade. Eu acho que isso, João, ele se replica para outras áreas também, né? Então, assim, eu vejo que hoje a produtividade, por exemplo, de um cara lá no judiciário, pô, é um negócio, cara, ele faz muita coisa baseada em jurisprudência tal. Cara, isso com certeza uma ferramenta adequada vai aumentar demais a produtividade desses caras, né? E isso tem um efeito num país que é brutal, né? Tanto do ponto de vista de economia de recursos, porque obviamente é um profissional caro, mas também do ponto de vista de eficiência mesmo, né? Porque hoje, puta, tem gente que está 30 anos esperando um processo. Então, tu imagina como isso, né, vai ser daqui a 10 anos. Provavelmente vai estar sendo amplamente utilizado, né? E com uma ferramenta talvez seja adequada para aquela área, né? Como esse caso que tu citou da medicina, né? Exato, acho que qualquer área tende a ter cada vez mais personalização, que inclusive é meu início, né? Você vai poder ter uma medicina personalizada, um tratamento personalizado, um processo que você vai tratar de uma maneira muito única, porque você vai ter o conhecimento da jurisprudência toda, você vai poder localizar o teu problema ali. Então, acho que cada vez mais nós vamos ganhar em produtividade, em especificidade, em personalização. Vai ser melhor para todo mundo. E aí, João, falando do varejo, assim, quando você pensa nas principais áreas dentro de uma empresa, assim, quais que você acredita que para 2026 elas não poderiam deixar ou subestimar a AI generativa, assim? Atendimento é o primeiro. É possível hoje você automatizar o teu atendimento em mais de 50%, fazendo da maneira adequada o seu atendimento com a gente. Se você não está próximo desses números, você está atrasado. Então, você tem que ter o teu atendimento por agentes. Né? A outra área é Customer Success, né? Customer Success e vendas. Então, dado o impacto que isso pode acontecer, você tem que... Isso eu ainda não vi tanto em escala, tá, pessoal? Mas, de alguma maneira, tem que estar investindo, porque quando isso acertar, quem tiver vai ganhar a escala que os outros vão perder. Então, tem que estar trabalhando. Então, eu acho que vendas é uma questão absolutamente necessária. E aí, a questão de todos os processos internos da sua companhia, né? Você conseguir adequar eles ou automatizar eles através de AI. Então, por exemplo, BPs. São os Business Partners de RH dentro de uma companhia. O varejo, em geral, tem dezenas de milhares de funcionários. Tem muita gente. Então, consequentemente, também tem um gasto grande de gestão de pessoas. Isso pode ser
super otimizado com BPs que sejam agentes, né? Então é uma outra área que pode otimizar muito. Varejo, pricing, precificação, que aí talvez não seja tanto generativa, mas geração de conteúdo para ajudar a explicar, dependendo do tipo de produto, você pode escalar a geração de conteúdo associado ao teu produto, que vai te ajudar muito a vender. Isso, mídia, marketing, isso aí com certeza. Mas eu diria assim, ó, customers, atendimento, vendas, marketing e os processos internos, né? Quase tudo, né? Desculpa. E aí eu nem falei nada disso, mas, gente, todo varejo tem uma área de tecnologia. Se a tua área de tecnologia não está usando AI como copilot, como um cursor da vida, toda a parte de protocolos, MCP, para você conseguir fazer com que as aplicações consigam conversar com os agentes de AI, tá atrasado. Então, assim, a área de tecnologia assim, deveria ser a primeira a usar, né? Já ganhando produtividade e criando as arquiteturas corretas para que todos os sistemas da companhia conversem com os agentes, né? Não, perfeito. Raid, tem mais alguma pergunta? Não, acho que nessa finalização, assim, acho que primeiro de tudo queria agradecer muito o João pela possibilidade aqui de a gente fazer essa conversa. É sempre, cara, muito legal poder trocar figurinha, aprender, falar um pouco sobre desafios do mercado de varejo e dizer assim que hoje a gente, estando no dia a dia, principalmente no varejo de franquias, que é onde a gente tem mais contato, a gente percebe que eles estão cada vez mais abertos a conhecer novas tecnologias, né? Então, assim, quando a gente começou na primeira jornada lá em 2011, existia ainda bastante resistência, a gente via muita empresa querendo desenvolver coisas dentro de casa que já tinha algo pronto no mercado e a gente, em 2018, quando começou com a Yungas, a gente ainda encontrava uma situação onde as maiores empresas do Brasil desenvolviam o que a gente fazia dentro de casa porque já tinham desenvolvido há 10, 15 anos atrás. E aí começa aquele negócio, né? Putz, eu vou abandonar um investimento de anos que eu fiz e vou pegar um terceiro, ou eu mantenho tal. Hoje, de 2 anos para cá, a gente já vem atendendo uma boa parte dessas maiores empresas de varejo do Brasil e o que a gente percebe é que uma coisa meio que não muda, assim. Quando tu foca 100% no teu core e traz, né, as melhores tecnologias que estão disponíveis, consegue acelerar muito o processo, né? Então, mesmo empresas que chegavam a ter milhares de programadores dentro da empresa, hoje tem um movimento cada vez mais diferente em relação a isso, assim. E aí o João provavelmente deve ver isso também no dia a dia, né? Mas queria agradecer e falar que é muito legal a gente fazer essa resenha aqui. Eu fico sempre aprendendo aqui, divagando. É sempre uma aula, assim. E eu, até pensando nisso, eu tava refletindo, assim, João, pra 2026 também. Porque como é o último episódio da temporada, eu já tô aproveitando pra fazer essas perguntas. 2026 não, mês que vem, né? Mês que vem, Mês que vem, exatamente, já tá acabando. Quais outras iniciativas, assim, olhando pra tecnologia no geral, você acha que vai vir com tudo pra 2026? Você fala, cara, a gente não tá subestimando, talvez, não tá tão de olho, mas talvez seja interessante a gente explorar um pouco mais. Assim. Você diz dentro de AI ou fora de AI? Fora de AI. Fora de AI. É. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que ferramentas de comunicação. Não, mas falando sério, eu acho que assim, realmente você tem cada vez mais empresas trabalhando com ecossistemas, né? E você tem, enfim, esses ecossistemas ajudando ela a ter maior competitividade, coisa e tal, né? Saber fazer a orquestração e a gestão desse ecossistema é uma coisa absolutamente crítica. No caso da Yungas especificamente, os franqueados fazem parte do ecossistema do franqueador, né? Você conseguir ter analíticos, né, dados a respeito disso, e você investir nisso para poder tomar as suas decisões, são coisas que são absolutamente fundamentais, né? A gente vê muita empresa tomando decisão com base no feeling, com base no... Veja bem, quanto mais determinístico, quanto mais analítico, quanto mais baseado em dados você conseguir tomar suas decisões num ambiente que cada vez é maior e mais complexo,
menor a chance de você É. de você errar, né? Então eu acho que você investir nisso é uma coisa absolutamente fundamental. Eu vejo as empresas que são mais analíticas, que são mais baseada, tomada de decisão, data-driven management, né? São as empresas que conseguem ter maior competitividade no longo prazo. E eu vejo cada vez mais as pessoas querendo adotar OKR, querendo adotar processos e ferramentas que possam ajudar dentro desse sentido, né? Então, eu sempre sou um cara que fala assim, galera, tenha seus dados, baseia seus Uhum. processos, seu mecanismo de gestão baseado em dados, que você fica menos suscetível à questão política, de quem grita mais, quem fala mais bonito, mas não entrega. É. Então, acho que esse é um aspecto que eu acho bastante relevante. É, enfim, cara, hoje em dia, é, você precisa. As empresas estão cada vez mais clientes, cada vez mais complexas. Você reduzir os seus débitos técnicos é fundamental. Então, aquilo que Uhum. eu falei antes de mate o seu legado, reserva um percentual do teu time para matar os seus legados, invista em interoperabilidade sistêmica para você conseguir conectar os sistemas, ainda mais agora, dentro de uma perspectiva AI, crie os seus protocolos para que você tenha padrões MCP e tal, de você fazer com que os agentes consigam usar as suas aplicações, as principais funcionalidades. Essa interoperabilidade é ouro, né? Então eu digo que, dado que a AI pode revolucionar tudo, Uhum. faça o trabalho de casa, tire os seus legados, crie os seus protocolos, conecte todas essas aplicações que você vai ter todos os benefícios que você possa ter com essa nova tecnologia, né? Não, bem legal, João, até tu comentar isso, porque hoje esse é um trabalho que a gente tem feito bastante, assim, sabe? Uhum. De como que a gente consegue integrar todos os sistemas que esse varejo já utiliza para poder centralizar histórico, cruzar informações, gerar dashboards e ajudar ele na tomada de decisão. Então, a primeira coisa que tu trouxe do Data Driven com a segunda de integrações é um negócio que a gente tem visto, assim, gerar um efeito gigantesco. Porque Uhum. hoje um dos desafios que acontece muito é tu tens um franqueado lá na ponta que o cara precisa acessar vários sistemas. E, porra, hoje em dia o cara às vezes não sabe nem o login dos sistemas, né? Então, o conceito que a gente tem trabalhado muito forte, que é o modelo do One Stop Shop, né? De tipo assim, ele entra nesse hub e ele encontra tudo que ele precisa, independente se aquilo está nativamente dentro da Yungas ou se ele está integrado com algum outro sistema, mas tudo que ele precisa está lá. Então ele abriu, seja o aplicativo no celular ou no computador, as informações que ele precisa, as dashboards, se ele precisa abrir um Perfeito. chamado, está tudo num único local, né? Então isso tem ajudado muito a aumentar, dentro desse mercado que a gente atua, o que a gente chama de WOW, né? Que é o engajamento semanal lá, o Weekly Access User, né? No nosso caso aqui a gente usa mais Unity, que seria o franqueado. Mas hoje o que a gente percebe claramente é quanto maior o engajamento desse cara, automaticamente maior o sellout. E muitas vezes maior o EBITDA também na ponta. Perfeito. E o motivo é muito simples. Um cara que está engajado, ele escuta a franqueadora, o que ela está falando, e hoje esse modelo, basicamente, franquear, ele é um modelo que está muito associado a repassar know-how, né? Então, assim, se eu tenho um cara na ponta, pô, que ele não está disposto a me ouvir, ele não está engajado, ele não escuta minhas orientações, eu que sou franqueador e sei todas as boas práticas, eu sei o que funciona, o cara não me escuta, com certeza ele vai faturar menos. Uhum. Então, o que a gente percebeu de forma muito simplista é que se eu aumento a taxa de engajamento na ponta desse Perfeito. franqueado, o ecossistema melhora, sabe? Sellout, EBITDA, tudo. Com certeza. Não, com certeza. E outra coisa, assim, eu acho que o varejo, ele sempre teve uma dificuldade de criação de novos canais, né? Não era uma coisa simples criar novos canais. E quando eu digo canal, vamos lá, qualquer canal, desde venda, depois de relacionamento com o cliente. Eu acho que com todas essas tecnologias novas que estão surgindo, você criar canais personalizados, que são cada vez mais simples, vai ser uma coisa. Você falou de live, né? Você pode criar live com a gente, cara. Sim, total. Parecendo uma pessoa. Pode ser você fazendo 10 lives diferentes ao mesmo tempo, que você Aham. cria a sua persona. Então, esse tipo de coisa vão trazer novas ideias, que algumas vão funcionar, algumas não vão.
Então, essa criação de canais cada vez mais adequados a um determinado grupo, subgrupo, ou até mesmo individual, podemos dizer que no futuro a gente pode ter um canal para cada pessoa. O varejo vai conseguir criar um canal específico. Uma pessoa prefere texto, outra pessoa prefere voz, outra prefere vídeo. E cada canal vai ser criado de uma maneira personalizada, porque é possível fazer isso hoje, tecnologicamente, entendeu? Eles estão utilizando, inclusive, não sei se vocês já viram, mas assim, hoje eles vendem a imagem de uma pessoa famosa, por exemplo, até para propaganda local, porque usa Sim, o auxílio da IA. Então tu pode ter, sei lá, Você o cria um avatar Federer teu, fazendo a propaganda em Florianópolis Sim, aqui. sim. você cria um avatar teu e depois você coloca o texto que você quiser para aquela É pessoa isso aí. falar. Ah, Isso dá para fazer rápido, entendeu? Até pra produção musical mesmo, Isso. né? Tudo assim. Então, o céu é o limite. É. Mas, gente, muito obrigada, João, mais uma vez. Obrigado Muito a vocês obrigada pelo pelo seu convite. tempo também. Foi muito legal a conversa. E eu espero que você aí de casa já tenha anotado tudo certinho aí para começar o seu 2026 daquele jeito, tá? E também, se vocês gostarem do episódio, curtam, comentem, compartilhem com a outro pessoal também que vocês acham que essa aula aqui vai dar certo. E mais uma vez, muito obrigada. Contamos com vocês aí na próxima temporada e até mais.